aqui no Sagres em Tom Maior é a psicóloga da Seção de Recrutamento e Seleção do SESC e Senac Goiás, Camila Stefani. Boa tarde, Camila. Seja bem-vinda aqui ao Sagres em Tom Maior. Boa tarde, obrigada. Estou aqui para contribuir no que eu puder. Camila, antes da gente iniciar essa discussão especificamente envolvendo as mulheres idosas no mercado de trabalho, tem um termo que seria interessante a gente esclarecer aqui no início da entrevista, que é o etarismo. O que significa o etarismo e qual público ele atinge? Então, o etarismo ele é cada vez mais comum no mercado de trabalho, né? Para quem não sabe, o etarismo se trata de um preconceito, intolerância ou discriminação contra as pessoas devido à sua idade. É muito comum em pessoas de idade mais avançada, né? Então, é algo que é pouco discutido, é um tema muito polêmico, de certa forma, mas é muito importante a gente trazer ele para a nossa realidade, poder falar sempre um pouco mais sobre ele, né? É um debate muito válido, né? E o etarismo, ele ainda traz o aspecto desse preconceito ligado à mulher, né? Então, assim, é cada vez mais comum ele surgir no mercado de trabalho com essas mulheres de idade um pouco mais avançada. E aí, doutora Camila, em relação às mulheres especificamente, nós estamos no mês das mulheres, mas essa discussão ela vale ser feita em todos os dias. Por que que esse problema atinge especificamente as mulheres, mesmo com competência acadêmica, com formação, com experiência? Porque as mulheres são as mais discriminadas depois que entram nos 50 anos. Seria mesmo alguma forma de preconceito? Então, as mulheres elas vêm alcançando cada vez mais o seu espaço. É nítido os nossos avanços, né? A forma como a gente tem se posicionado melhor no mercado de trabalho, alcançando cargos maiores. Mas existem os aspectos de base cultural que levam a uma desvantagem histórica acumulada, né? É comum nessas empresas você ver pessoas de idade mais avançada ocupando cargos maiores, mas na maioria das vezes são pessoas do sexo masculino, né? Existem pesquisas, que reforçam que há evidências de que existe um preconceito etário com mulheres em diferentes cargos e funções, quando comparadas ao público masculino, né? A mulher ela ainda traz o aspecto físico de uma forma muito forte, né? Infelizmente, é desta forma. Então, ela sofre piadas de mau gosto, um olhar atravessado, uma diminuição do seu potencial. Infelizmente, isso ainda acontece, sim. Mas a gente tem evoluído a largos passos e hoje a gente conta também com algumas leis que nos protegem, alguns mecanismos legais, como o Estatuto do Idoso, direito à lei que fala sobre a igualdade, nós temos uma lei que fala sobre a discriminação no mercado de trabalho, que coloca isso como algo proibido. Então, assim, todas essas empresas têm que ficar atento a isso, a esses comportamentos que são cada vez mais comuns e que têm um aspecto cultural, histórico, infelizmente, eles existem. Doutora Camila, por falar em comportamento, como que as empresas, como que as companhias, enfim, o ambiente corporativo tem se comportado diante dessa estatística? Dá para dizer que existe alguma mudança? Algumas empresas tentam sobressair nesse aspecto? Que avaliação que a senhora faz em relação ao comportamento das empresas com essa receptividade das mulheres idosas no mercado de trabalho? Então, retomando um pouquinho do que você disse lá no início sobre a inversão da pirâmide etária, a empresa que não está preparada ou não começou a se atentar para isso, ela tem que começar a fazer esse movimento. Se você analisar hoje de forma crítica o nosso cenário, a nossa taxa de natalidade ela é muito menor do que a o número de pessoas que têm ficado mais tempo no mercado de trabalho, pessoas mais velhas. Então, a expectativa de vida aumentou e a de natalidade só tende a baixar. Normalmente, a média de filhos por casal é de 1, 2.
Então, a empresa que não se atentou para isso ainda, que ainda está naquele movimento antigo de que somente o jovem é que vai trazer bons resultados, ela tem que começar a se preparar. Essa pirâmide, ela está virando. Então, se você quer ter profissionais com você, você tem que se preparar para isso. Em contrapartida de tudo isso, a gente teve uma grande virada de chave com a área da tecnologia, junto com a pandemia, e isso trouxe mais dificuldade para aquele público que tem uma idade um pouco mais avançada. Então, é importante que essa empresa esteja atenta às tendências, às necessidades do mercado, mas que valorize os talentos que ela já tem. Valorize aquele profissional que já está com ela há um bom tempo, que é um profissional de uma idade mais avançada, né? Eu acho que quem não se atentou para isso e quem ainda pensa em fazer uma equipe montada somente por pessoas jovens, logo, logo ele vai ter uma surpresa de que vai faltar esse profissional no mercado, vai faltar profissional jovem no mercado. Ele vai ter que reter o talento dele, que já está há um tempo de idade um pouco mais avançada. Pois é, doutora Camila, essa falta de familiaridade com as tecnologias antes da pandemia, quem sabe as pessoas poderiam aí, ao seu tempo, correrem atrás, né, dessa possibilidade, correr atrás de informação, de um curso que pudesse colocá-las mais bem posicionadas em relação ao uso das tecnologias. Mas a pandemia ela acabou acelerando tudo isso. A gente teve que aprender muitas coisas que talvez a gente pensasse que daqui a alguns anos a gente poderia entrar em contato com esse tipo de tecnologia. A pandemia acelerou tudo isso. Não seria o caso, por exemplo, das empresas abrirem mais a possibilidade de receberem esses profissionais já com a possibilidade de um treinamento, de algum tipo de curso, para que eles pudessem ingressar na empresa já com mais conhecimento nessa área de tecnologia? Então, eu digo que a pandemia tirou da gaveta todos os projetos que estavam lá para ser desenvolvidos a longo prazo. Eles tiveram que ser resolvidos naquele momento, sanados naquele momento. A nossa melhor ferramenta dentro da pandemia foi a tecnologia. E com certeza, essa empresa, para ela se preparar, ela tem que proporcionar treinamentos de reciclagem, proporcionar uma atualização das suas atividades, acompanhando as tendências de mercado. Por isso que eu volto a falar na valorização do seu talento, que já está lá. Se ela consegue oferecer para esse profissional um treinamento bacana, uma reciclagem, um ensinamento com uma didática apropriada, muito provavelmente ela vai ter um funcionário que seja leal, que tenha conhecimento da área, que está preparado para atuar naquela empresa, entendeu? Independente desse desafio, né? A inclusão digital vai fazer total diferença na preparação dessa empresa para essa inversão de pirâmide etária. Mas não basta somente entregar aquilo e ensinar a pessoa, ele tem que fazer um acompanhamento constante e ouvir também. É muito importante a empresa que ouve o seu colaborador, que entende as suas dificuldades, que consegue fazer uma análise dos perfis que ele tem naquela equipe e não simplesmente fazer um desligamento ou não contratar pessoas de idade mais avançada. Exige dessa empresa, desse profissional que contrata, um olhar crítico, uma atitude muito estratégica para não perder o colaborador e proporcionar para ele conhecimento e assim por diante. Pois é, doutora Camila, essa seria uma das formas de as empresas poderem reaproveitar esse tipo de profissional que muitas vezes acaba não sendo contratado justamente porque muitas empresas observam só a questão etária, né? E essas seriam algumas das formas das empresas reaproveitarem esse profissional, essas que a senhora descreveu agora há pouco? Sim, do meu ponto de vista, sim. A reciclagem, a atualização das tendências, a proporcionar uma inclusão digital, escutar o seu colaborador são, sim, estratégias que podem fazer a diferença dentro dessa empresa e atender no mercado de trabalho que tem evoluído cada vez mais com o fim da pandemia, com as medidas de proteção mais flexibilizadas, então a gente já há a possibilidade de ter mais pessoas trabalhando juntas, num número maior, então o número de contratação só vai aumentando. E preparar o seu colaborador vai ser, assim, crucial para atender às suas demandas e assim por diante.
A gente vai tentar olhar agora pelo outro lado, pelo lado da pessoa que está procurando essa oportunidade, da mulher que está procurando uma vaga no mercado de trabalho que já passou aí dos 50 anos de idade ou até mais. Como que elas podem se preparar e já chegarem às empresas com mais capacidade? Ela não está conseguindo vaga de emprego, o mercado está exigindo mais dela, mais conhecimento. Como que ela pode se antecipar em relação a isso, doutora Camila? Olha, para começar, ela tem que fazer uma autoavaliação, entender quais são as suas maiores facilidades, o que ela já tem domínio, quais são suas experiências, traçar o caminho que ela deseja para si, quais são os seus objetivos. Traçar desses objetivos, feito uma autoanálise, é o momento de entrar nesse mercado de trabalho. Hoje, volto a falar, a área tecnológica, ela dominou. Então, esse profissional que tem uma idade mais avançada, anteriormente, até pouco tempo atrás, ele poderia fazer impressão de vários currículos e entregar de porta em porta. Hoje, esse profissional que quer ingressar no mercado novamente, ele vai ter que contar com a ajuda de outras pessoas para ensiná-lo ou se arriscar na internet, fazer uma rede social bacana. Hoje a gente tem várias plataformas onde as vagas ficam disponíveis na internet. Então, por exemplo, a plataforma do LinkedIn, ela fica disponível várias vagas de emprego. Então, esse profissional, essa mulher, ela precisa se autoanalisar e ir em busca dessas vagas de forma mais eficaz, que é dentro da internet, é dentro das redes sociais. Existem os grupos também, né, de WhatsApp e assim por diante, que é onde o número de vagas está mais visível. Feito isso, é a hora de se candidatar, fazer um bom currículo, colocar todas as informações, o período em que permaneceu em determinadas empresas, e a sua escolaridade, enfim, se vender de forma eficiente a partir de um bom currículo. E quando ela for para o momento de uma entrevista, que ela vá confiante e que ela consiga expor para aquela pessoa tudo o que ela sabe fazer, tudo o que ela aprendeu com o decorrer da vida a fazer e a sua disponibilidade para aprender, que é uma característica muito evidente, né, nesse público de idade um pouco mais avançada. Eles são extremamente engajados, são leais, prestativos, colaborativos, eles têm grandes competências que precisam ser só desenvolvidos e precisam ser ensinados, né, às demandas daquela empresa. De acordo com a sua experiência, doutora Camila, já existe algum movimento por parte das empresas, das companhias, enfim, para que haja essa maior retenção dessas profissionais? Já existe alguma campanha, alguma ação que vá de encontro a esse problema? Olha, no sentido das empresas, quando elas fazem as divulgações de vagas, quando elas fazem esses anúncios, as veiculações, existem muitas empresas que fazem o contato ainda por telefone, recebem os currículos, as fichas, fazem o contato por telefone, prestam suporte para aquela pessoa que está querendo se candidatar a uma vaga, atento a ensinar como que é feito, onde ela verifica os resultados, como que ela pode ter acesso às informações daquela vaga. Então, assim, existe uma preocupação das empresas quanto a isso, porque se não é bem exposto, se não é bem claro, dificilmente esse candidato ele vai ter ciência de que ele passou por uma próxima etapa ou de quais documentos ele tem que entregar. Então, existe um movimento dessas empresas mais bem estruturadas de ir atrás desse candidato, às vezes por telefone, né, que é um formato mais tradicional de contato. E aí, se ela identificar que naquela empresa, naquele momento, houve algum tipo de atitude que ela detectou que foi exatamente por conta da idade, ou seja, se ela detectar que existiu algum tipo de preconceito na empresa, o que ela pode fazer, quem ela deve procurar, ou o que ela deve relatar e como isso deve ser feito? A própria candidata, ela pode fazer alguma coisa para tentar combater esse tipo de prática? Então, isso é muito delicado no sentido de dizer quais medidas serem tomadas. Por quê?
A partir do momento que ela passa por um processo seletivo, ela não é avaliada em um único aspecto, ela é avaliada em diversos aspectos. Então, a não ser que isso seja verbalizado, deixado evidente, que ela tenha provas disso, que ela não foi contratada devido a uma discriminação, aí sim ela tem os mecanismos legais que pode dar esse suporte, né? Ela pode recorrer à justiça. Nós temos, como eu havia falado anteriormente, nós temos algumas leis, por exemplo, o Estatuto do Idoso, nós temos uma lei de 9.029, se eu não me engano, que ela fala sobre a proibição de discriminação no mercado de trabalho, isso seja independente da idade ou se é questão dela estar grávida e não poder ser efetivada, ou ela estar grávida e não poder concorrer a uma vaga. Essa lei resguarda os seus direitos. E, além disso, nós temos o artigo 5º da Constituição Federal, que dá direito à igualdade, ao tratamento de igualdade em qualquer âmbito, seja profissional, jurídico, legislativo, enfim. Nós temos alguns mecanismos que dão esse suporte para essa mulher. Mas eu gostaria de deixar bem claro que, a partir do momento de uma avaliação, que ela se sujeita a um momento de avaliação, ela não é avaliada apenas por um aspecto, mas uma junção de competências. Então, esse profissional que está lá do outro lado, ele vai avaliar ela como um todo, a não ser que ela tenha fatos, provas evidenciais ou, de fato, que ela tenha sentido isso, ela pode sim recorrer, ela tem todo o direito de fazer isso. Doutora Camila Stephani, psicóloga, obrigado pela participação aqui no Sagres em Tom Maior, trazendo essas informações que são importantes, lembrando que as oportunidades precisam ser mais democratizadas, todos precisam ter acesso e, claro, a busca de qualificação é sempre essencial. Obrigado, doutora Camila, mais uma vez. Eu que agradeço, estou sempre aqui disponível. É um tema que merece esse debate, é um tema muito interessante e principalmente para nós mulheres que precisamos alcançar cada vez mais o nosso espaço. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. É isso, doutora Camila.